Oi pessoal, eu sou o Cláudio e estou aqui no Instantâneo hoje para conversar contigo sobre dilatação. A dilatação é um fenômeno que acontece com os corpos associado à variação de temperatura. Toda vez que um corpo recebe calor, a tendência é que as suas moléculas aumentem a sua agitação. Isso faz com que essas moléculas aumentem a distância média entre elas, menos agitadas e mais agitadas. Então, a dilatação é o aumento da distância média entre as moléculas por causa do aumento da temperatura, por causa do aumento da agitação. Alguns fatores são importantes que a gente observe na dilatação. O material. Cada material vai dilatar de uma maneira. A gente pode associar essa dilatação às ligações entre os átomos, às ligações entre as moléculas. Quanto mais fortes elas forem, menor vai ser esse espaçamento. Então o material faz toda a diferença. O que eu estava falando era a característica de dilatação. Isso a gente chama coeficiente de dilatação linear. Isso é um valor tabelado e que vai depender de cada material. O prédio, por exemplo, tem vigas de estrutura. Nas vigas nós temos o metal, o aço por dentro e o concreto por fora. Pensa se a dilatação delas não for igual. Se o concreto dilatar mais do que o metal, ou se o concreto dilatar menos que o metal, sobra espaço e é possível que o prédio caia. Um outro fator importante é a variação de temperatura, obviamente. Quanto mais a temperatura variar, maior vai ser esse aumento de agitação. E aí isso também se reflete num aumento de tamanho. O terceiro fator importante na dilatação é o tamanho inicial. É claro que o número de moléculas, o número de átomos envolvidos no corpo são importantes. A gente não vai partir, por exemplo, de um prego de aço desse tamanho e imaginar que aquecendo ele vai ter 1 metro de comprimento. É claro que ele vai derreter antes de ter esse tamanho. As ligações vão se romper. Então, a ideia é que o tamanho inicial é proporcional ao tamanho que ele vai ter depois de dilatar. Outro detalhe importante para a gente chamar a atenção é que nenhum corpo dilata numa única dimensão. Nós não conseguimos orientar a agitação das moléculas, elas vão acontecer para todos os lados. Então, fica a dica, todo corpo dilata sempre nas 3 dimensões. Para entender a dilatação, nós vamos imaginar um fio que é muito longo e que é muito fino. Por exemplo, esse fio aqui, ele tem 10 metros de comprimento, mas ele tem 1 milímetro de diâmetro. Quer dizer, ele é muito comprido, mas muito fino. Esse fio ele tem uma dimensão muito maior do que as outras. Para esse caso, a gente vai pensar que a dilatação é linear. Vamos imaginar que esse fio é feito de um material que tem a seguinte característica. O material desse fio dilata 10% das suas dimensões a cada 100 graus Celsius de aumento de temperatura. Se a gente aquecer esse fio 100 graus Celsius, ele vai aumentar 1 metro no comprimento e só 0,1 milímetro no seu diâmetro. Isso não quer dizer que a dilatação do diâmetro não acontece, ela acontece, mas em comparação com a do comprimento, ela é insignificante. Isso é a dilatação linear. Se eu quero calcular essa dilatação, como a gente viu ali no exemplo, o 1 metro, eu vou usar aqueles 3 fatores importantes na dilatação. E aí eu vou dizer que a dilatação vale comprimento inicial, o material que é o coeficiente de dilatação e a variação da temperatura, tudo multiplicado. Mas imagina se em vez de um fio muito comprido e muito fino, a gente tem uma chapa. A chapa ela tem 2 dimensões importantes. É como se ela fosse do mesmo material aquele, mas assim, 10 metros por 10 metros e 1 milímetro de espessura. Na hora que dilatar, os 10 metros vão virar 11 nas 2 dimensões. E a espessura vai virar 0,1 milímetro maior, quer dizer, insignificante em relação ao aumento da área da chapa. Essa é a dilatação superficial. Para calcular a dilatação superficial, a gente vai usar uma expressão muito parecida com aquela da dilatação linear. A dilatação superficial é a área inicial, o beta e a variação de temperatura.
O beta é o dobro do alfa, a gente chama o beta de coeficiente de dilatação superficial. Agora, tem alguns corpos onde a gente não pode desprezar as dimensões, nenhuma delas. Todas as dimensões têm a mesma ordem de grandeza. Por exemplo, uma peça de carro, um cubo que tem todas as dimensões do mesmo tamanho, um recipiente onde tu vai botar alguma coisa. Aí essa dilatação é volumétrica. Pensa que numa peça de carro, essa dilatação é muito importante. Se uma peça encaixa na outra e na hora da dilatação essa dilatação é diferente, pode ocorrer um vazamento e até de repente um incêndio. Nesse caso, quando nós formos calcular essa dilatação, a gente vai usar a fórmula da dilatação volumétrica. Então, essa dilatação é o volume inicial, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, e a variação de temperatura. Todas as fórmulas têm a mesma estrutura e dependem dos três fatores básicos: tamanho inicial, material e variação de temperatura. Não te esquece que se tu quer saber o tamanho final do corpo, tu tem que pegar o tamanho inicial e somar com o que ele dilatou. Pensa o fio do nosso primeiro exemplo. Qual é o tamanho final dele? 11 metros. Eu peguei o 1 metro, que foi a dilatação, e somei com os 10 que ele já tinha. Os coeficientes de dilatação se relacionam da seguinte maneira: alfa para 1, beta para 2, gama para 3. Nota que tendo um deles, a gente acha os outros, mas não te esquece que o alfa é que é o tabelado. O coeficiente de dilatação linear é aquele que a gente vai encontrar nas tabelas. Pronto, agora tu já entende tudo de dilatação. Se tu curtiu a aula, compartilha com os teus amigos. Até a próxima!